Imagina uma situação clínica bem paradoxal. O que seria? Um paciente procura a clínica psicanalítica totalmente desesperado por uma cura. Ele sofre muito, relata os sintomas e se engaja real no tratamento. Certo, o cenário clássico. Exato. Mas daí ocorre algo meio bizarro. Quanto mais a análise avança e o analista aponta progressos... O paciente piora? Sim, piora muito. É como se a cura, paradoxalmente, virasse um maior pesadelo dessa pessoa. É uma sabotagem cruel. Demais. E a grande questão é como a gente explica uma mente que sabota a própria melhora de um jeito tão intenso. É justamente essa charada clínica que implodiu as teorias antigas, sabe? E forçou a criação de um modelo totalmente novo. Com certeza. Olá, e boas-vindas a cada pessoa que acompanha o nosso Psi em Áudio. Eu tô muito animada hoje. O objetivo deste nosso mergulho é monumental. E põe monumental nisso. Né? Nós vamos destrinchar engrenagem por engrenagem um dos textos mais revolucionários da história da psicologia. A obra O Ego e o Id, que Sigmund Freud escreveu lá em 1923. É um marco absoluto. Para quem está na graduação, na pós, ou mesmo se preparando para aqueles concursos exigentes na área, dominar essa obra é vital. É a base, né? Exatamente. Ela inaugura a segunda tópica freudiana, que é o modelo estrutural da mente. E o material que a gente tem hoje na mesa inclui os capítulos centrais da obra. Onde ele redefine tudo, Isso. o aparelho psíquico inteiro. E também a gente vai usar a riquíssima introdução do editor inglês, que dá um contexto histórico fantástico e mostra os bastidores dessa virada teórica. Fica muito claro que Freud não acordou num belo dia e pensou, vou inventar uns nomes novos para a mente. De jeito nenhum. Ele foi forçado pela própria prática clínica a reescrever as regras do jogo. Pois é. E antes de darmos o nosso primeiro passo prático nessa desconstrução toda, eu tenho um recado muito especial para a nossa comunidade. Algo que a gente preparou com o maior carinho. Uma novidade excelente, diga-se de passagem. Nossa, muito! É com enorme empolgação que eu anuncio que agora o canal Psi em Áudio possui um clube exclusivo, o Clube Psi. Lá, a gente disponibiliza cursos completos de aprofundamento nas mais diversas áreas da psicologia. Além de vídeos super detalhados, né? Sim, vídeos exclusivos voltados estritamente para membros. Então, eu convido cada estudante e profissional que nos ouve a clicar no botão Seja Membro. O acesso a todo esse acervo tem um preço muito baixo, mas entrega um altíssimo valor de conteúdo. É uma ferramenta indispensável para quem percebeu que aquele resumo do resumo da internet já não dá conta. Não mesmo. Para enriquecer de verdade a jornada acadêmica e a prática clínica, cliquem lá, fica o nosso convite caloroso. Maravilha. Bom, vamos aos trabalhos, então. Bora. Para entender a Revolução de 1923, a gente precisa primeiro olhar para o que desmoronou. Antes de O Ego e o Id, a psicanálise operava com o chamado modelo topográfico. Que dividia a mente de um jeito mais simples. Isso. Basicamente inconsciente, pré-consciente e inconsciente. Parecia um mapa super funcional, mas lendo o texto, fica evidente que esse mapa parou de corresponder ao território. Começou a dar erro no sistema. Exato. Por que essa divisão de repente se tornou inútil na prática clínica? Então, o texto aponta que o termo inconsciente estava sofrendo de uma sobrecarga de significados. Ele era usado de duas maneiras muito diferentes, o que gerava uma baita confusão. Primeiro, existia o sentido descritivo. Imagina o que a nossa audiência tomou no café da manhã hoje. Pão na chapa. Boa! Essa informação do pão na chapa não estava na consciência há 5 minutos, mas pôde ser facilmente chamada à mente agora. A isso Freud chamava de pré-consciente. É inconsciente apenas no sentido de estar temporariamente latente ali. Certo, mas aí tem a segunda parte. Isso. O segundo sentido era o dinâmico. Esse é o peso pesado, digamos assim. Ele se refere a ideias, desejos e memórias que são ativamente empurrados e mantidos fora da consciência por uma força repressora. Ou seja, o reprimido. Exatamente, o reprimido. Até aí, confesso que parece fazer todo sentido. O ego consciente e superorganizado atua como um guarda de fronteira, ele empurra aqueles desejos proibidos pro porão do inconsciente dinâmico. Parecia uma explicação redondinha.
O conflito seria simplesmente consciência contra inconsciente. Mas a teoria esbarrou na realidade do consultório. E é fascinante notar qual foi a exata peça do quebra-cabeça que não encaixou. O ponto de ruptura é brilhante na sua simplicidade de observação, cara. Imagina a cena clínica. Um analista pede ao paciente para fazer associações livres. Aquela regra básica de falar o que vier à cabeça. Isso. O paciente começa a falar, o fluxo vai se aproximando de um material reprimido perigoso e, subitamente, ele trava. Dá um branco. Dá um branco, ele muda de assunto, fica em silêncio ou até se irrita com o analista. O analista identifica na hora que tem uma resistência operando ali. Certo. O problema todo é que Freud percebeu que essa resistência emanava do ego do paciente. Afinal, é o ego que se defende e se protege, só que o paciente não tinha a menor ideia de que estava resistindo. Espera. Vamos pausar nisso porque esse é o pulo do gato para quem vai fazer prova. Se o paciente não sabe que está resistindo, essa resistência só pode ser inconsciente. Exatamente. Mas se o ego é o responsável pela resistência, o ego também é inconsciente. Essa é a dedução incontornável. Se a força que reprime, que é o ego, age sem que o indivíduo saiba, então uma parte gigantesca e fundamental do próprio ego é, por definição, inconsciente. Caramba! A equação antiga de que inconsciente é apenas sinônimo de reprimido desmorona na mesma hora. Aquele guarda de fronteira lógico e racional, na verdade, também opera na sombra. Perfeito. O conflito psíquico deixa de ser um embate entre o consciente e o inconsciente como dois blocos separados, e passa a ser um conflito interno estrutural. Uma parte coerente do ego luta contra uma parte reprimida que meio que se desgarrou dele. Isso aí. Sabe, para deixar isso bem visual para quem nos acompanha, é quase como se a gente imaginasse o ego como o capitão de um navio. Gostei da analogia. Ele tranca certas portas no porão do navio porque a carga lá embaixo é muito perigosa. Mas a grande ironia, o que Freud descobre e mapeia aqui, é que esse capitão tem lapsos de memória tão profundos que ele não apenas esquece o que tem no porão. Ele esquece que foi ele mesmo quem trancou a porta. Isso. E quando o analista pergunta por que a porta está trancada, o capitão jura de pé junto que não sabe do que o analista está falando. Ele resiste à investigação de forma totalmente cega. Por causa disso, a simples qualidade de ser consciente ou inconsciente perdeu seu valor como o grande divisor de águas da mente. Virou só uma característica. Exato. Uma qualidade que pode ou não estar ali presente. Mas isso nos obriga a fazer a próxima pergunta lógica. Se o ego, esse nosso capitão do navio, tem partes tão submersas e inconscientes, de onde ele surgiu? E o que diabos é essa carga tão perigosa que vive lá no porão e da qual ele tenta se defender o tempo todo? Agora é o momento da gente mergulhar no conceito do id. O temido id. Ele mesmo. O id é o verdadeiro caldeirão fervilhante da nossa mente. A introdução e o texto detalham que Freud pegou esse termo emprestado do médico George Grodeck. Ah, sim, Grodeck. A ideia central dele era que nós não vivemos a nossa vida de forma autônoma. Na verdade, nós somos vividos por forças desconhecidas, incontroláveis e totalmente sombrias. Uma visão meio assustadora, né? Bastante. E Freud adota essa visão e batiza essa região mais obscura, inacessível e arcaica do psiquismo de id. É uma instância puramente governada pelo princípio do prazer. O id ignora a realidade. Ele não conhece a lógica, não tem noção de tempo, de moralidade ou de contradição. É só caos puro. Exato. É apenas energia instintiva, exigindo descarga imediata. Ele quer o que quer e quer agora. Sabe, confesso que, ao ler essa passagem de novo para a nossa análise de hoje, me surge um nó conceitual que eu vejo derrubar muito estudante em prova. Qual seria? Se o id é esse caos primordial, por instinto cego, como é possível que o ego, que é super organizado, lógico e voltado para a realidade, nasça dele? Boa pergunta. Porque assim, o caos não costuma produzir ordem espontaneamente. Como se dá essa gênese do ego a partir do id? A sacada genial está na interface com o mundo exterior. Como assim? Imagina o id como um organismo bem primitivo e indiferenciado. A parte mais superficial desse organismo, aquela que está em contato direto com os estímulos do ambiente, sofre os impactos violentos da realidade o tempo todo. Luz, som, dor.
Tá, tô imaginando. É o que o texto chama de sistema perceptivo consciente. Devido à pressão constante de ter que lidar com o mundo externo só para conseguir sobreviver, essa camada externa meio que caleja, ela se modifica. Ah, faz sentido. O ego é, portanto, essa superfície modificada do id. A sua grande função vital é substituir o princípio do prazer, que levaria o organismo à destruição no mundo real se não fosse freado. Pelo princípio de realidade. Exatamente. Nossa, é a famosa analogia do cavalo e do cavaleiro, né? Exato. E Freud traz. Essa mesma. Mas eu sinto que ela às vezes é simplificada demais naqueles manuais de cursinho. Sem dúvida, perde muita riqueza. Freud usa a imagem do cavalo para representar o id e do cavaleiro para representar o ego. A genialidade não está só em dizer que o cavaleiro tenta controlar o cavalo. Uhum. O texto frisa uma coisa muito importante. O cavaleiro, o nosso eu, não possui energia motriz própria. Ele é fraco por si só. Nossa, verdade. Ele só consegue se mover e agir porque ele pega emprestada a força avassaladora do cavalo. O ego precisa domar uma fera usando a energia da própria fera. É um malabarismo absurdo. E o resultado disso que o texto mostra é que, muitas vezes, para não ser jogado da sela e esmagado, o cavaleiro finge que está no controle da situação. Ah, isso é fantástico. Ele direciona o cavalo exatamente para onde o cavalo já queria ir de qualquer jeito, e aí ele racionaliza isso dizendo tipo, eu escolhi vir por aqui, fui eu que quis. É uma engenharia de sobrevivência puramente baseada numa grande ilusão de controle. Sim. E tem um detalhe no texto que eu acho esplêndido na fisicalidade da coisa. Freud afirma que o ego é, antes de tudo, um ego corporal. O que isso quer dizer na prática clínica e teórica? Quer dizer que o ego não é apenas uma abstração, fantasma flutuando na mente. Ele é literalmente a projeção mental da superfície do nosso corpo. Entendi. O texto até menciona a figura daquele homúnculo cortical dos anatomistas. Aquela representação neurológica bizarra. Essa mesma, que mostra como o cérebro mapeia as sensações da pele. O nosso corpo é o único objeto que nós percebemos de duas formas simultâneas. Como assim? Nós vemos o nosso corpo por fora, como qualquer outro objeto no mundo, mas também sentimos a dor e o toque por dentro. Ah, claro. O ego se forma psiquicamente a partir dessa percepção da nossa própria pele, dessa fronteira física que separa o que é eu do que é o mundo lá fora. Caramba, é uma densidade teórica absurda e fascinante demais. Pessoal que nos ouve, é muita informação pesada para processar, eu sei, mas é impressionante o quanto entender os mecanismos exatos por trás dessas instâncias muda completamente a nossa visão clínica, né? Muda tudo. A escuta fica outra. Total. E aproveitando essa breve pausa para respirar, eu quero fazer um convite muito direto agora. Se a nossa audiência está gostando de como a gente está destrinchando essas engrenagens hoje, por favor, curtam o conteúdo aqui no canal Psi em Áudio. Isso ajuda bastante o projeto. Ajuda muito. E mais do que isso, compartilhem o link deste nosso programa naqueles grupos de WhatsApp, Telegram da Faculdade de Psicologia ou naquele grupo de estudos de vocês para concursos. Vamos espalhar esse conhecimento, pessoal. Vamos ajudar mais pessoas a ter essa clareza na jornada acadêmica. Até porque a teoria psicanalítica costuma assustar no começo. Nossa, assusta mesmo. Lembrando que, para quem quiser ler o texto original e aprofundar os conhecimentos na segunda tópica, a gente deixou sugestões de bibliografias excelentes na descrição do vídeo. Leitura obrigatória. Com certeza. E reforça também o nosso Clube Psi, onde a gente esmiuça essas obras linha por linha. Clique em Seja Membro. O estudo ganha uma dimensão completamente diferente quando a gente tem ferramentas de apoio contínuo. É outro nível. Bom, retomando o nosso fio da meada aqui. Nós já estabelecemos o id, que é puro desejo e caos, e o ego, que é essa superfície corporal tentando desesperadamente lidar com a realidade. Certo. Mas tem uma lacuna imensa nessa história. Qual? Como a gente explica a moralidade? Como a gente explica aquele sentimento de culpa avassalador que vemos em pacientes na clínica que se punem de forma terrível sem nem saber o porquê? É o grande mistério.
Pois é, porque nem o id hedonista, nem o ego realista e racional conseguem explicar um sofrimento moral tão profundo. De onde vem essa força punitiva? Essa lacuna obriga Freud a introduzir a terceira e talvez a mais complexa instância desse modelo estrutural de 1923. O superego? Isso, o superego, que ele também chama no texto de ideal do ego. E a regra número 1 para quem estuda psicanálise é: o superego não cai do céu e não é instinto biológico puro. Ele não nasce com a gente. Não. Ele tem uma origem muito, muito específica. O texto crava que o superego é o herdeiro direto do complexo de Édipo. Herdeiro do complexo de Édipo. Olha, essa é a clássica frase de prova, né? E como cai? Muito. Mas eu sempre sinto que os estudantes decoram a frase sem entender de fato a mecânica por trás. Como se dá essa herança? Como que uma crise lá na infância se transforma na voz implacável da nossa consciência? Vamos ao mecanismo, que é fascinante. Na primeira infância, o id da criança direciona impulsos amorosos e hostis, de altíssima voltagem para os pais. Aquele auge do Édipo mesmo. Exato. Porém, o ego infantil ainda é imaturo, frágil. Ele é minúsculo comparado às forças do mundo. Uhum. Esse ego percebe que não tem força para realizar esses desejos que o id está exigindo. E pior ainda, ele morre de medo da retaliação da realidade. Ele teme a punição, a castração física ou simbólica, a perda do amor parental. É um terror real para a criança. Sim. Então, diante da ameaça de ser totalmente destruído por esse conflito, o ego faz uma manobra de sobrevivência extrema. Ele resolve internalizar o obstáculo. Ah, entendi. Ele basicamente engole a figura de autoridade para não ter que enfrentá-la do lado de fora. Precisamente isso. O ego ergue dentro de si mesmo a autoridade parental. Ele abandona aquele desejo original direcionado aos pais e, no lugar desse desejo, ele cria uma identificação com eles. Que saída inteligente, nossa! Muito. Essa nova estrutura, que é erguida dentro do ego, como um verdadeiro monumento às proibições parentais, é o superego. Uau! E o texto ainda faz questão de complicar o cenário abordando a questão da bissexualidade humana. É verdade, ele traz isso forte. Freud argumenta que o complexo de Édipo completo envolve atitudes tanto afetuosas quanto agressivas em relação a ambos os genitores. O que ele chama de Édipo positivo e negativo. Isso. Então o superego final não é apenas a cópia de um só pai, ou uma só mãe, mas o precipitado, a mistura super complexa de todas essas identificações paternas e maternas. E aqui entra um paradoxo genial que o texto levanta sobre a natureza dupla dessa herança, sabe? O superego não é só um modelo lindo a ser seguido. De forma alguma. O superego tem duas faces, e uma delas é bem sombria. Conta mais. E você definitivamente não pode ter a mãe. É uma identificação totalmente fundamentada na interdição. Exato. E é dessa dinâmica complexa de interdição que nascem a religião, a moralidade e o nosso senso de obrigação social ao longo da civilização. Tudo é forjado para domar aquele caos original. Entender esse mecanismo levanta uma reflexão clínica assustadora. Pelo menos para mim. Por quê? É fascinante pensar que, quanto mais uma pessoa tenta controlar a sua agressividade externa na vida real, tipo sendo dócil, extremamente bondosa e moral perante a sociedade, mais cruel e ditatorial o seu superego se torna internamente contra o próprio ego. Parece que a agressividade muda de direção. É como virar uma arma de fogo para dentro de si mesmo, sabe? É a mais pura verdade dinâmica da psicanálise. Você resumiu perfeitamente. Freud explica isso pelo processo de sublimação e dessexualização que ocorre justamente quando o superego é formado. Como funciona essa desfusão? Ao transformar a paixão instintual original numa identificação moral, ocorre uma desfusão das pulsões. A agressividade que estava ali misturada nos impulsos é liberada e vai se instalar lá no superego. E fica lá, armada. Isso. O superego se apropria de toda essa agressividade que o indivíduo não expressa no mundo. Ele passa a investigar não apenas as ações concretas, mas até os pensamentos mais secretos e inconscientes do ego. Uma vigilância constante. O ego pode até não ter feito nada de errado na vida real,
Mas o superego sabe das intenções pecaminosas do id e pune o ego com o sentimento esmagador de culpa inconsciente. Caramba! O que nos empurra, inevitavelmente, para a quarta e última engrenagem dessa nossa análise de hoje. Nós já colocamos os 3 personagens no palco, o id, o ego e o superego. O elenco está completo. Mas o que movimenta as engrenagens dessa máquina psíquica absurda? Qual é o combustível que gera essas tensões todas? É aí que Freud traz a teoria das pulsões de forma definitiva. Sim. No texto, Freud consolida seu modelo dualista de vez. A mente é descrita como um verdadeiro campo de batalha entre 2 grandes classes fundamentais de instintos. Quais são? De um lado, a gente tem Eros. Eros engloba as pulsões sexuais e os instintos de autopreservação. É a força de vida. Que tenta unir tudo. Exato. Eros busca unir, ligar, complicar as partículas da matéria viva para criar formas cada vez mais complexas de vida. Mas, do outro lado, operando silenciosamente nas sombras, nós temos o instinto de morte. A famosa pulsão de morte. Essa mesma. A sua tarefa final é desfazer as conexões orgânicas e conduzir o organismo vivo de volta àquela estabilidade inanimada, ao estado inorgânico de onde viemos. Paz total, mas a custo da vida. Isso. O sadismo e a destrutividade agressiva seriam os representantes mais visíveis desse instinto. Toda a nossa vida psíquica, na visão dele, é uma constante fusão e desfusão entre Eros e o instinto de morte. E é justamente essa desfusão de pulsões que explica aquele enigma que mencionamos lá na nossa introdução, né? Ah, o caso do paciente que piora na clínica? Sim, a famosa reação terapêutica negativa. Mas confesso que eu preciso de ajuda para conectar as pontas aqui. A pessoa quer sofrer, no fim das contas, ela sente culpa e decide piorar de propósito? E é fundamental não confundir isso, viu? Muito cuidado. Tá. O paciente consciente não quer sofrer. De jeito nenhum. E ele não se sente culpado naquele sentido cotidiano que a gente usa no dia a dia. Freud é muito claro sobre isso. Esse paciente se sente apenas doente. Ele não tem ideia da culpa. Nenhuma. O que ocorre nas profundezas da estrutura é que o superego dele se apoderou daquele instinto de morte puro que mencionamos agora. E usa isso como arma. Exatamente. Esse superego sádico ataca o ego repetidamente. O sentimento de culpa é inteiramente inconsciente. A doença, nesse caso, não é uma falha do corpo ou um azar. A doença crônica é a punição silenciosa que o superego exige para poder aliviar essa culpa. Nossa! Qualquer alívio ou melhora trazida pela terapia soa como uma ameaça a essa punição. Então, o paciente precisa piorar para satisfazer a exigência do superego. Que posição de agonia absurda pro ego, caramba! Lendo a descrição de Freud, a imagem que me vem à cabeça é a de um político acuado e apavorado. É uma metáfora interessante. Como seria isso? É como se o ego fosse aquele político de centro, sabe? Tentando manter o mandato a qualquer custo. Ele tem que ir à televisão todo dia e apaziguar a realidade externa, prometendo moderação e civilidade. Agradando o mundo exterior. Isso. Mas nos bastidores, ele bajula sua base aliada mais radical e primitiva, que é o id. Ele esconde as piores vontades dessa base do público, para não perder o seu poder vital. Fazendo concessões o tempo todo. Sim, e enquanto isso ele morre de pânico da corregedoria. De uma polícia moral implacável que é o superego. Uma corregedoria que ameaça investigar e punir cada pensamento dele, mesmo aqueles que ele nem chegou a concretizar. É um trabalho exaustivo, uma diplomacia de terror. Sensacional. Essa imagem traduz perfeitamente a síntese do texto, de verdade. Freud escreve que o ego é uma pobre criatura que deve servidão a 3 senhores severos e contraditórios. 3 senhores. E como resultado do perigo vindo desses 3 flancos ao mesmo tempo, o ego desenvolve 3 tipos diferentes de ansiedade. Quais são? A ansiedade realística, que é o medo diante das ameaças perigosas do mundo externo. Certo. A ansiedade neurótica, que é o pânico constante de ser engolido pela força incontrolável da libido do id. De perder o controle de si mesmo. Isso. E a ansiedade moral, que é o medo da consciência frente ao sadismo punitivo do supereu. É literalmente a tempestade perfeita acontecendo o tempo todo, dentro de todos nós. O tempo todo. Incrível.
Bom, para amarrar de forma impecável todo esse conhecimento que a gente construiu hoje, eu gostaria de pedir que você nos guiasse por um resumo didático. Claro. Vamos consolidar os conceitos-chave para nossa audiência de estudantes que precisa de tudo isso na ponta do lápis para as provas e para a vida. Com o maior prazer. Bom, o que a gente precisa levar deste mergulho? Vamos lá. Primeiro, a falência do modelo topográfico. Freud provou que aquela simples divisão entre consciente e inconsciente ruiu de vez quando a clínica demonstrou que as resistências de defesa do próprio ego também eram inconscientes. Isso exigiu uma arquitetura nova. Isso. O que nos leva ao segundo ponto, a reconfiguração em 3 instâncias. O id como grande reservatório pulsional caótico e inconsciente. O ego, que surge como uma diferenciação periférica do id em contato com a realidade externa, operando ali como um mediador tenso e sem energia própria. E o superego, que é um monumento interno herdeiro direto da repressão do complexo de Édipo. E a dinâmica das pulsões. Perfeito. Por fim, a gente compreendeu essa dinâmica implacável em que o ego labuta para equilibrar as pulsões conflitantes de vida e de morte, Eros e o instinto de morte. Tudo isso enquanto tenta desesperadamente não ser destruído pelos seus 3 senhores, que são o mundo exterior, o id e o superego. Uma aula irretocável. Agradeço imensamente a companhia de quem nos acompanhou até aqui nesta extensa análise teórica. Foi um mergulho profundo. Muito. A gente sabe que destrinchar os textos originais e os clássicos exige bastante fôlego. Mas quando nós investigamos juntos os mecanismos, a teoria deixa de ser só decoreba. Ela ganha vida e se torna uma ferramenta clínica real. Com certeza. Muda a escuta para sempre. Muda mesmo. Então, se a nossa comunidade encontrou valor nesta jornada estrutural da mente de hoje, por favor, lembrem-se de seguir o canal Psi em Áudio. Temos um universo imenso da mente humana para explorar, e nós queremos a companhia de cada pessoa nos nossos próximos mergulhos acadêmicos. Cliquem em seguir e ativem as notificações. Isso aí. E antes da gente encerrar o programa de hoje de fato, eu gostaria de deixar uma provocação final. Uma ideia extraída diretamente daquela dinâmica do instinto de morte que se atrincheira no superego para atacar o ego. Ah, essa vai ser boa. A gente viu hoje que quanto mais nós restringimos os nossos instintos para agradar às exigências sociais, mais o superego acumula agressividade e nos pune com uma culpa inconsciente esmagadora. O retorno do reprimido sob forma de punição moral. Exato. Pensando nisso, sabe, será que na nossa sociedade hipermoderna, com toda essa cobrança totalmente tóxica por uma produtividade ininterrupta, por moralidades rígidas de sucesso e pela perfeição estética constante nas redes sociais, será que nós não estamos apenas entregando munição de artilharia pesada para o nosso próprio superego nos destruir por dentro através da exaustão, do burnout e da doença? Fica a reflexão para os próximos dias. Até o nosso próximo mergulho.